E aí, meus estudantes, tudo beleza? Eu aqui, professor Gilberto, trazendo para você agora mais uma solução incrível, galerinha, de análise combinatória, prova da Unifor. Pois é. E aí eu já vou lançando um convite para você. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com os teus amigos aí, teus colegas de colégio, e vamos espalhar a educação por aí, tá bom, gente? Bom, eu estou trazendo hoje uma questão muito legal de análise combinatória da prova da Unifor, ano de 2022. Pois é. E aí, nessa questãozinha, galerinha, que eu vou mostrar para você agora, ó, ele diz assim, ó, vamos dar uma lida na questão. O Mundo Unifor é o maior evento de disseminação científica, cultural, artística e de humanidade da região Nordeste, promovido pela Universidade de Fortaleza. De 18 a 23 de outubro, a Universidade de Fortaleza realizou a 10ª edição do Mundo Unifor. O tradicional evento reuniu arte, ciência e inovação com programação gratuita aberta ao público. Suponha que os códigos de inscrição de uma parcela dos inscritos no evento sejam números inteiros de 3 algarismos, fica com essa informação, que satisfazem simultaneamente as seguintes condições. Então vamos lá. Primeira condição, o número tem que ser menor do que 800. Segunda informação, o número tem que ser maior do que 199. Terceira informação, ele tem que possuir todos os dígitos distintos, ou seja, diferentes. E a última informação tem que ser par. A quantidade de inscritos cujo código de inscrição satisfaz as condições acima é... Olha aí, galerinha, que questãozinha legal, ó. Bom, vamos lá, bora começar a construir a nossa linha de raciocínio para essa questão. Primeiro eu sei, porque ele falou no texto, que o número tem que ter 3 dígitos. Muito bom. Ele tem que ser menor do que 800, mas ao mesmo tempo ele tem que ser maior do que 199. Então, gente, vamos lá, bora começar a pensar aqui. Para esse primeiro dígito, caberá aqui o algarismo 2, o 3, o 4, o 5, o 6 ou 7. O 8 já não pode mais porque ele tem que ser menor do que 800. E para esse último dígito bem aqui, que é o dígito das unidades, o problema está dizendo que esse número ele tem que ser par. Se esse número tem que ser par, fica ligado aqui no seguinte, ó. Pode ficar aqui no último algarismo o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8. Fechou? Então, eu tenho essa situação aqui. Então, vamos lá, voltando para cá. O primeiro dígito, ele tem que ser maior do que 1, né? Tem que ser 2, do 2 até o 7, porque o número tem que ser menor do que 800. E o último algarismo tem que ser par. Então, você tem como possibilidade 0, 2, 4, 6 e 8. Tá bom. Agora, observa uma coisa. Os algarismos eles vão ter que ser distintos. Então, galerinha, não dá para eu fazer essa questão de uma só vez. Não dá. Então, para a gente fazer a questão, e aí não vai dar para a gente resolver a questão de uma só vez, vamos fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3 algarismos. Vamos fazer a seguinte situação. Primeiro cenário aqui. Se esse primeiro algarismo ele for ímpar, vamos amarrar que esse primeiro algarismo ele seja ímpar. Porque se esse primeiro algarismo for ímpar, eu tenho como opção o 3, o 5 ou o 7. Eu teria então aqui 3 possibilidades. Tudo bem até aí, gente? Já para esse nosso último algarismo aqui, que tem que ser par, lembra que aí nenhum vai coincidir, confere ou não? Eu vou ter então 5 possibilidades. 5 possibilidades. Muito bem. E para esse algarismo do meio, e aí lembra que para esse algarismo do meio ele não coloca restrição. Se ele não coloca restrição, vamos entender o seguinte. Dos 10 algarismos, né, de 0 a 9, eu já estou usando 2. Se eu já estou usando 2, está faltando 8 aqui como possibilidade. E aí tu vai ter o seguinte, 8 vezes 5 dá 5 vezes 8, 40. 40 vezes 3, 3 vezes 40, 3 vezes 4, 12. Eu tenho então aqui 120 possibilidades. Beleza até aí, gente? Ou eu tenho um segundo cenário. Qual é o meu segundo cenário? 1, 2, 3,
os 3 algarismos. Lembra que eles têm que ser distintos. O último algarismo aqui, obrigatoriamente, tem que ser par. E vamos partir do princípio que o primeiro algarismo agora seja par também. Pode acontecer, né? Se for par, eu tenho como possibilidade aqui o 2, o 4 ou 6. Eu tenho, então, para o primeiro algarismo, 3 possibilidades. Beleza até aí, gente? Obviamente que um deles eu vou usar. Ora, mas entende que o 2, o 4 e o 6 também estão lá como possibilidade do último, mas um deles eu terei usado. Aquele que eu usar está fora. Entendeu a lógica? Então, se eu não posso repetir, né? Se ele está fora, então para o último algarismo eu não terei 5 possibilidades, e sim 4 possibilidades. Pegou a visão? Porque um deles eu estarei usando lá no primeiro algarismo. Olha que questãozinha bem legal, marota, inteligente. E aí, óbvio que eu terei usado um algarismo para o primeiro, terei usado um outro algarismo para o último. Sobram 8 que eu ainda não usei. E esse 8 está bem aqui no meio. E aí tu vai ter isso, ó. 4 vezes 8 dá 32, vezes 3 dá 96 possibilidades. Fechou? E aí lembra daquela nossa velha e já conhecida regra do ei do ou. Como ou o cenário é esse, de começar com o número ímpar, ou o cenário é esse, de começar com o número par, o ou me leva para uma soma. Então, tu vai somar 120 com 96, e ao somar 120 com 96, chega ao resultado de 216, o que me aparece aqui na alternativa letra B de bola. Questãozinha bacana, ó, questãozinha da Unifor, prova de 2022, espero ter te ajudado. Ó, galerinha aqui, ó, lá embaixo, ó, segue também aí as nossas redes sociais, nosso Instagram do professor Gilberto, Instagram do nosso canal Aqui é Matemática. Beleza, galerinha? Um forte abraço, nos encontramos na próxima solução. Valeu!